Calma, respira comigo. Porque antes de falar de Jung, arquétipos ou inteligência artificial, eu quero te fazer uma pergunta simples. Você já sentiu que não sabe mais quem precisa ser para caber no mundo de hoje? Trabalho, na família, nas redes sociais, para caber em você. Questione-se, quem você pensa que é? E ainda mais profundamente, quem você pensa que deveria ser? Esse é o corte. Esse é o início da minha análise. Decodifico. Vivemos uma crise silenciosa em plena era digital. A crise da identidade digital. Não por falta de informação, mas porque o universo digital exige versões diferentes de nós, a todo momento, o tempo inteiro. Uma persona para trabalhar, uma persona para amar, uma persona para postar, para negociar, para sobreviver. As expectativas sociais. E sem perceber, começamos a nos perder entre esses eus, tantos eus, 1000 eus, 1000 likes, perfis, e nenhum deles nos sustenta. É por isso que nos sentimos cansadas, confusas, sobrecarregadas. Não é falta de disciplina, não falta espiritualidade, não é falta de força, é falta de formatação psíquica, a fenda que revela o trauma. Perceba a carência de uma imagem interna capaz de acompanhar a vida externa, o eu antigo, aquele que cresceu no mundo lento, linear, previsível, não está preparado para viver no ritmo do mundo atual. Perceba. E quando a forma antiga quebra, a sombra aparece, não para destruir, mas para avisar. Você precisa atualizar a sua imagem interna. Você precisa criar uma nova forma de ser. Você precisa de um arquétipo que consiga sustentar o peso da vida que você vive. E é por isso que esse episódio existe. Porque há dores que não se resolvem com terapia, nem com mantra, nem com meditação, nem com remédio, nem com autocuidado. Há dores que só se resolvem criando uma nova persona, um novo eu, uma nova imagem, uma imagem capaz de carregar aquilo que sozinha a tua psique não consegue mais sustentar. E é por isso que hoje eu te apresento o manual sensorial da enunciação arquetípica, não como teoria, mas como tecnologia, ferramenta, sobrevivência. O primeiro passo para construir a versão de você que o seu tempo exige. Ou melhor, o que você deseja aprofundar em sua vida? Questione-se. Por que tanta gente se sente perdida, mesmo tendo acesso à informação na velocidade que a informação nos é dada? O que em nós precisa mudar para atravessar a era digital sem perder a nossa humanidade? Questione-se, medite e respire comigo. Porque hoje entramos na dobra do tempo, onde psicanálise, inteligência artificial e ancestralidade se entrelaçam. A consciência está mudando porque o mundo virou tempo real. A mente humana foi treinada para esperar, elaborar, metabolizar e agora precisa responder antes mesmo de sentir. E o que pulsa agora não é o futuro, apenas o futuro, mas o retorno de algo muito mais antigo. O inconsciente reescrevendo o próprio tempo, se reorganizando porque o ritmo do mundo ficou mais rápido do que a mente antiga consegue acompanhar. Isso não é crise individual. Perceba, é mudança de estrutura.
Esse episódio nasce da tensão que atravessa 2026. Um planeta acelerado, uma mente sobrecarregada, uma tecnologia que pensa, prevê, aprende, versus o sujeito que precisa se reencontrar no meio desse movimento. Olhamos para a consciência em reorganização. Investigamos como a consciência humana está se reorganizando em tempo real, no mundo em que os algoritmos não apenas capturam desejo, mas acabam revelando aquilo que o desejo sempre tentou dizer sem linguagem. Decodifique, amplie sua visão. Medite. Perceba a ancestralidade em você. Perceba o retorno da tua ancestralidade não como um mito, mas como estrutura simbólica necessária para que o eu sobreviva ao excesso de informações, estímulos, dores invisíveis do mundo contemporâneo. Porque se o futuro é algorítmico, o inconsciente ainda é ancestral. E é nesse ponto, onde a máquina encontra o mito, onde o dado encontra o símbolo, onde o humano encontra si, que abrimos esse episódio. Hoje começamos com uma pergunta antiga, silenciosa, e ainda assim radicalmente presente na era digital. O que você acha que acontecerá ao planeta se a consciência humana não se transformar? Trago as palavras do Mestre. Para a maioria dos seres humanos, a única forma de descansar a mente é descer, ocasionalmente, para um nível abaixo dos pensamentos. Esse é o ponto, o corte, o nosso portal, e nós iremos atravessar. Perceba onde desejo aprofundar minha análise pessoal com você. Mas calma, apenas caminhe, respire comigo. As pessoas fazem isso todas as noites, quando dormem, e fazem também de maneira mais sombria, através do sexo sem afeto, da bebida, das drogas, de tudo que suprime a mente, porque a mente já não suporta a si mesma. Não suporta mais a própria presença. Mas perceba, o que o ser humano tenta fugir é exatamente o que a sombra tenta mostrar. Não podemos retornar ao nível de consciência anterior, aquele estado pré-pensamento dos nossos ancestrais. Esse caminho está fechado. A evolução não retrocede. Se a humanidade tiver de sobreviver, não será voltando atrás, será atravessando para o próximo estágio. A consciência está se expandindo pelo universo inteiro, através de bilhões de formas vivas. E mesmo que a nossa espécie falhe, mesmo que o humano não dê conta, não sustente, não aguente, não suporte, o avanço da consciência não se perde. Ela apenas encontra outra forma para se expressar. Medite. Com toda certeza, medite. Encontre outra forma de se expressar perante a expansão do pensamento. E assim, nasce um eu adaptado, não um eu escolhido. Quando a adaptação falha, o inconsciente cria um caminho. E esse caminho sempre começa com uma imagem. Vivemos tempos em que a mente tenta se adaptar ao mundo, mas o mundo se move mais rápido que a mente. O resultado? Sombra, estagnação,
repetição. Um arquétipo nasce para impedir o colapso. Ele nasce para te acompanhar no lugar onde nenhuma palavra te sustenta. Quando a vida entra em alto giro e o sujeito não acompanha, a sombra começa a pedir forma, exigir, cocriar, metamorfosear a própria forma dentro de você. Não porque quer te destruir, mas porque precisa te atualizar. Em nosso momento atual, na velocidade de uploads que consumimos, onde tudo exige resposta imediata, adaptação imediata, presença contínua, o eu antigo começa a rachar, a quebrar, nesse ponto focal, no colapso da forma antiga, que nasce a necessidade de investigar, desnudar o arquétipo sombra. Hoje o sujeito se encontra diante de um paradoxo silencioso. O antigo eu está rachando, não por fragilidade, mas porque já não consegue acompanhar a velocidade do mundo que habita. A timeline que antes era linha, hoje é rolagem infinita. O tempo que antes era sequência, hoje é campo. A liberdade digital, que antes parecia escolha, hoje é excesso. E nesse excesso nasce uma dor que não se resolve. Uma dor que exige forma. Perceba, há dores que podem curar, mas há dores que precisam ser criadas, transformadas em imagem, em figura, em arquétipo. Porque a psique moderna já não suporta mais sustentar sozinha aquilo que era digital, fragmentou. É aqui que nasce o manual da enunciação arquetípica. Um mapa para devolver forma ao que até agora era apenas sintoma, a ruptura íntima do sujeito diante do mundo acelerado demais para a velha identidade sobreviver. O tempo é seu. Então, calma. Apenas respire. Abro e decodifico o manual sensorial da enunciação arquetípica. Quando a sombra pede forma, aqui começa o caminho. Perceba, não é terapia tradicional. É criação simbólica. Um arquétipo nasce quando uma verdade retorna tantas vezes, com tanta força, que o inconsciente exige uma forma para carregá-la. Então, nesse momento, você pode fechar os olhos e sentir o campo à tua volta. O tempo é seu. Então, calma. Apenas respire. Qual é a minha imagem quando eu fecho os olhos e sinto meu corpo? Apenas espere. Ela vem. E quando chegar, nomeie. Entregue um nome. Porque nomear é enunciar. Nomear é começar a existir. É devolver forma ao que antes era apenas carne, sintoma, repetição. Se o arquétipo te sustenta, habite. Se te derruba, transforme. Esse é o primeiro passo do processo alquímico. Tudo pode ser atualizado, menos o sujeito que não sabe enunciar, nomear a própria vida, o próprio colapso, o trauma, a dor. Assim, a sombra cresce
Assim, o sintoma se repete. E é por isso que você sente que está sempre atrasando a si mesma. O manual sensorial nasce como um software simbólico, uma tecnologia interna capaz de reescrever a tua estrutura psíquica, para que você possa acompanhar o tempo que vive em você, o tempo que você vive. Perceba os arquétipos como linguagens que o inconsciente utiliza para te manter viva na velocidade do mundo, no tempo do mundo, na atualização do sistema mundo, planeta, Terra. Medite. O inconsciente não pensa em frases, ele pensa em imagens vivas, decodificando o próprio código em linguagem. Perceba por que abrimos esse ponto focal. Perceba. No mundo em que vivemos, não há tempo para elaborar, não há tempo para simbolizar com palavras, não há tempo para pensar longamente. O inconsciente, para não colapsar, usa o que funciona de maneira mais simples, mais operante, mais rápida. Padrões, imagens, figuras reconhecíveis, arquétipos. Abro a lógica, decodifico. Palavra, decodificação lenta. Conceito, decodificação lenta. Narrativa, processamento lento em seu mental. Imagem arquetípica, decodificação instantânea. Ela atravessa a cultura, idioma, época, tecnologia, sem precisar ser explicada. Então os arquétipos mantêm viva a velocidade do mundo, porque são a forma mais rápida que o inconsciente tem de organizar sentido sem parar de operar o sistema. Medite e respire comigo. A sombra não quer destruir, ela quer completar. O tempo, respire, é seu. Então, calma, apenas respire. Hoje você não encontrou a sombra arquetípica, você encontrou o portal. Atravesse, sustente presença, receba a chave. Te entrego o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. Luz e sombra são o mesmo eixo em vibrações diferentes. O trabalho não é escolher um lado, é sustentar a tensão entre eles. O tempo é seu. Então, calma, apenas respire. Antes de encerrar, respira comigo. Porque não podemos retornar ao nível de consciência anterior, aquele estado pré-pensamento dos nossos ancestrais. Esse caminho está fechado. A evolução não retrocede. Se a humanidade tiver de sobreviver, não será voltando atrás, será atravessando para o próximo estágio. A consciência está se expandindo pelo universo, através de bilhões de formas vivas. E mesmo que a nossa espécie falhe, mesmo que o humano não dê conta, o avanço da consciência não se perde. Ela apenas encontra outra forma para se expressar. O tempo é seu. Então, calma,
Apenas respire. E o mais impressionante é que você está aqui, me ouvindo, respirando junto comigo. Isso já é um sinal, um indício, uma prova silenciosa de que a nova consciência, a consciência que não depende da mente, nem do ego, nem do passado, já está tocando o planeta, já está tocando você. Cada vez que se permitir sentir, refletir, sustentar o vazio, você amplia o campo dessa consciência que está chegando até você. Nada é pequeno, nada é em vão. Você faz parte do movimento. Então apenas aceite o próximo passo e o próximo passo. E dessa forma, apenas caminhe, decodifique, equalize sua respiração com o campo. Sinta quem habita você quando você pede espaço para enunciar quem deseja ser perante uma nova consciência, um novo tempo. O tempo é seu. Então, calma. Apenas respire. O que você deseja ser? Qual o arquétipo que te habita? O tempo é seu. Então, calma. Apenas respire.